Pronto, iniciamos a gravação. O capítulo 5, né, como eu disse, o capítulo 5, ele é a estrutura da Terra, né? E eu vou iniciar mostrando para vocês, né, a imagem da fumaça de um vulcão, né? Essa imagem é da Islândia, de um vulcão da Islândia, de 2014, né? Esse vulcão localiza-se na divisa entre as placas tectônicas norte-americana e euroasiática. Nós sabemos, né, que tem muita influência a localização geográfica dependendo das placas tectônicas, né? Eu sei que vocês são alunos curiosos, vocês têm muito conhecimento, né? E também a curiosidade aguça muito essa inteligência de vocês. E essa curiosidade faz com que vocês saibam um pouco já sobre as placas tectônicas, mas a gente vai chegar aí ainda nesse assunto. Mas eu questionando vocês de antemão, vocês conseguem imaginar, né? Você consegue imaginar a origem desse fenômeno? Eu vou até lembrar um pouco para vocês. Faz 7 anos que isso aconteceu. O espaço aéreo da Europa, né, da Islândia, muito do espaço aéreo ficou fechado, porque essas fumaças não cessavam, né, e prejudicou muito do espaço aéreo da Islândia, da Europa, ali, alguns países da Europa. Então, vocês conseguem imaginar a origem desse fenômeno? Vamos estimular mais, né? Essa fumaça vulcão, né? Um vulcão, como eu disse anteriormente, é um vulcão da Islândia. Então, tem relação com os agentes internos, né? Tem relação com a parte interna da Terra, né? A erupção desse vulcão causou uma situação bem complicada na Islândia, porque gerou muita fumaça. E, consequentemente, muita fumaça no ar, os aviões não podiam nem decolar dos aeroportos, porque o espaço aéreo ficou muito comprometido. Vocês não estão me ouvindo? Estou ouvindo agora. Ah, tá certo. Então deve ser na internet, gente. Infelizmente, a gente não pode confiar na internet, né? Infelizmente. A internet caiu aqui. Deve ter sido isso, mas eu acho que voltou ao normal, né? Então vamos continuar. Voltou. Quando a gente fala em medida do tempo e idade da Terra, a gente sabe que a Terra é bem diferente de como a gente trata o tempo cronologicamente. Quando a gente fala em medir o tempo, as pessoas lembram logo que relógio, calendário, meses do ano, dias da semana, né? Horas, minutos, segundos. Mas quando a gente fala em idade da Terra, nós sabemos que não se limita a esses artifícios que eu falei. A idade da Terra é algo muito maior, muito mais amplo, né? O tempo, como é medido, né? A idade da Terra, o tempo Professora, da Terra. Oi, meu amor. estão pedindo para aceitar aí. Agora não tem convite, não. Ah, chegou. Pronto. Né? É o tempo bem diferente, é o tempo geológico, né? Diferente do que a gente conhece, tempo cronológico, né? É o tempo geológico. E aí, hoje em dia, né, a Terra possui, o que os estudiosos nos informam, 4,5 bilhões de anos. Ou seja, quando a gente faz essa afirmação, a gente tenta mostrar que nós, seres humanos, perto, né, a evolução do ser humano, digamos assim, o Homo sapiens, né, em torno de 100 mil anos, então, comparado ao tempo da Terra, é como se a gente pegasse um ano e deixasse o surgimento do ser humano para
31 de dezembro, às 23 horas e 59 segundos. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Quer dizer, o surgimento do ser humano é quase um segundo comparado dentro de um ano. Se a gente for tentar fazer uma metáfora, né? Porque 4,5 bilhões de anos é muito tempo. Não é verdade? Então, é muita história, é muita evolução, são muitos agentes dentro desse planeta para as pessoas estudarem. Tanto que quando a gente vai falar de estudo do tempo da Terra, a gente não se limita a um modelo de pesquisador. Nós temos vários estudiosos, né, que estudam, os geólogos, os antropólogos, os arqueólogos, né, os próprios historiadores, né, que fazem pesquisas e tudo mais, mas os arqueólogos, geólogos, eles vêm para datar coisas de milhões de anos. Enquanto um historiador, por exemplo, acha um fóssil, acha alguma coisa que pode chegar a 100 mil anos, 50 mil anos, 70 mil anos, o arqueólogo vai lá para milhões de anos, né, também. O geólogo vai para a questão das rochas, e assim vai. Então, a idade da Terra é muito mais ampla do que a gente pode tentar configurar na nossa cabeça, né? É muita coisa para se ter como informação. Aí a gente vem para a questão da datação das rochas. Para chegar, gente, à idade da Terra, uma das maneiras que os pesquisadores encontraram foi justamente com a datação das rochas. O que seria isso? Pelo nome, vocês já entendem. Se a gente datar a rocha, a gente vai ter noção de mais ou menos quantos milhares de anos aquela rocha está ali, consequentemente, quanto tempo a Terra também, né? Os achados. Então, a datação da rocha, ela pode ser tanto datação relativa quanto datação absoluta. A relativa, né, ela se baseia, principalmente o geólogo pode dizer que uma camada de rocha é mais antiga do que outra, mas não pode dizer quantos anos ela é mais velha. Como o próprio nome fala, relativa à questão do tempo, né? Não é uma coisa tão absoluta quanto a outra datação. E a datação relativa, ela se baseia muito também nos achados, né, dos fósseis, né? A geocronologia faz isso, né? Observam suas camadas por meio da estratigrafia e dos fósseis nelas encontrados. Ok. Já a datação absoluta, por sua vez, recorre à radioatividade para estudar as rochas, né? Existe, quando a gente fala radioatividade, não é a radiação, essa radiação que as pessoas estudam nos laboratórios de hoje. É uma radiação, sim, Alejandro, mando sim, é uma radiação natural, né? Que aos milhares de anos, cada rocha foi criando, foi gerando. Então, por isso, a necessidade de estudar. Então, faz-se essa análise, né? Da radiação das rochas, e aí sabe absolutamente, de maneira absoluta, quantos milhares de anos existe aquelas rochas. Eu vou trazer uma imagem agora para vocês. Tia, posso Oi, fazer meu uma amor. pergunta? Nessa imagem aqui do cubo aqui da rocha, por exemplo, é mais antigo, uma camada mais antiga. Aí Estão depois em cima. se cria uma As mais camada mais recentes em cima, recente. mais antiga embaixo, isso. Aí como assim, com o passar do tempo, vai criando novas terras, novas camadas, é assim? Isso, porque nós vamos ver até um pouco mais à frente. Nós sabemos que existem agentes que transformam a paisagem. Lembram daquele assunto básico, paisagem modificada, paisagem natural? Né? Existem agentes. Um desses agentes são os internos. Esses agentes internos, ao longo do tempo, vão fazendo essas modificações. Por exemplo, um terremoto, um vulcão, os choques das placas tectônicas, isso tudo vai fazendo com que essas camadas vão sofrendo alterações.
Porém, certo, Gleivan? Porém, o agente externo também contribui para essas mudanças. Vento, chuva, o ser humano. Então, são vários os agentes que contribuem para essa formação. Mas nessas pesquisas aí, quando vai fazer essa cronologia de tempo, né? Quando vai fazer o que é mais recente, o que é mais antigo, a gente percebe por quê? Porque realmente o que é mais novo está acima, o que é mais antigo está abaixo. Relativamente, eles não conseguem dizer quantos anos eles estão ali, né? Como a questão da datação absoluta, porque eles vão estudar todo o... Como é que eu posso dizer? Toda a radiação que existe na rocha, que é um estudo mais específico, mais detalhado. Mas, da maneira relativa, da datação relativa, observa-se as camadas, os fósseis, e aí vão dando mais ou menos uma datação de quem é mais jovem e quem é mais velho. Mas a maneira absoluta de saber os milhares de anos que aquela rocha existe, que aquele fóssil existe, acontece pela datação com a radiação, né? Por meio de urânio, chumbo, potássio ou por carbono 14, empregado para investigar períodos também mais recentes, aproximadamente de 70 mil anos. Isso é um método mais específico, é um método bem mais, como é que eu posso dizer, laboratório, quando você colhe amostras das rochas e pode investigar mais detalhadamente a radiação que acontece nas rochas naturalmente. Nesse slide número 5, eu trago para vocês, eu gostei muito dessa imagem. Por que eu gostei dessa imagem? No livro de vocês, na página 107, tem um quadro, né? Um quadro, uma tabela, bem especificando tudo bem direitinho, né? Os éons, as eras, os períodos, épocas, idades geológicas, contando a história do nosso planeta. Nesse daqui, eu achei bem mais didático, porque vocês conseguem também, além de estar bem coloridozinho também, vocês conseguem chegar até mais ou menos a evolução do homem, né? E aí, como é que se conta a história da Terra, né? Primeiro, se divide, né? A Terra se divide em éon, né? Éon, são dois éons, pré-cambriano, que é o mais antigo, e fanerozoico, que é o mais recente. Dentro do fanerozoico, que é o período mais recente, estão 3 eras. Era paleozoico, mesozoico e cenozoico, que vocês já veem aí, né, nessa imagem. O amarelinho, o verde e o lilazinho. Paleozoico, mesozoico e cenozoico. E dentro dessas eras, e vão se distribuindo os períodos. Dentro dos períodos, as épocas. Dentro das épocas é que se vai construindo e tendo noção do que aconteceu na evolução do planeta Terra, nesses 4,5 bilhões de anos. E aí a gente tem o período Jurássico, vai ter toda a formação rochosa, por exemplo, dos Alpes, do Himalaia, os peixes, a formação, vamos lá, o que mais que tem atrás de curiosidade aqui? Os últimos dinossauros aí, ó, a formação do homem, mamíferos, os Grand Canyons, e aí vai surgindo tudo que a gente conhece no nosso planeta. E aí vocês observem de acordo. Quanto mais, né? Quanto mais fora da espiral, é mais recente. Quanto mais fora da espiral. Que lá no quadro de vocês, quem tiver com o livro também, quanto mais acima na tabela, é mais recente. Quanto mais abaixo, é mais antigo, né? E tem todas as definições do surgimento da Terra. A estrutura interna da Terra, ó, que eu poderia ter colocado até de fundo, né, hoje na nossa aula, ficaria muito bonito. A estrutura interna da Terra, nós sabemos, né, de muito tempo,
que a Terra está dividida em crosta, manto e núcleo, né? A crosta é a porção superior da litosfera, é a camada externa da Terra, ou seja, das terras emersas e a oceânica. O manto é a camada que envolve o núcleo, e daí que provém as lavas vulcânicas, que chegam à superfície da Terra quando o vulcão entra em atividade. E o núcleo é a parte central. As temperaturas são mais quentes que a temperatura da superfície do Sol. Possui níquel e ferro. E aí a gente tem uma subdivisão mais detalhada dessas três partes. Eu não sei vocês, mas quando a gente está estudando principalmente essa parte aqui, vocês recordam de algum filme que lembra esse conteúdo? Não? Uma aventura ao centro da Terra? Isso! Viagem ao centro da Terra. É, isso aí. Viagem ao centro da Terra, porque o objetivo deles não é isso? Viagem ao centro da Terra? Ou seja, é conhecer o que tem. Só que Exatamente. não é de o filme sempre Aí lá tem. eles encontram um monte de répteis, né? E isso. É como se fosse outro planeta. Se eu me lembro bem, eles dentro. entram por um vulcão, né? Isso. Que aqui nessa segunda imagem, aqui do lado, se vocês olharem, ó, ele demonstra bem direitinho a quilometragem que tem cada estrutura da Terra, né? Cada estrutura, e um vulcão chegando à superfície, ó. E é uma curiosidade, né? Vocês podem dizer assim, mas tia, como é que eles sabem isso tudo? Eles conseguiram chegar até lá, eles conseguiram fazer a viagem, né? Não, para vocês verem, o máximo que a tecnologia conseguiu atingir por meio de perfurações científicas na costa terrestre foi 12.260 metros. Isso foi em 1970, com a extinta União Soviética. Na época da Guerra Fria, nós sabemos que teve uma evolução muito grande mesmo da tecnologia. A ciência brigava naquela época, né? Vocês lembram? Vocês já estudaram isso muito e vão estudar mais ainda. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Então, o desenvolvimento científico foi muito grande. E eles queriam descobrir tudo que era possível para cada um ter mais poder, né? Poder político, poder bélico. E não foi diferente. A União Soviética foi o máximo que chegou perfurando durante a década de 1970. Para vocês verem, né, como os estudos são antigos, mas, assim, ainda vale muito a pena. Tanto que tem muita coisa que se foi descoberto durante a Guerra Fria que nós estudamos até hoje, que nós temos como base até hoje, né? Placas tectônicas. Eu acho que vocês já escutaram muito falar de placas tectônicas. Deixa eu só parar essa apresentação aqui, que eu vou colocar uma. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo bem pequenininho, viu? É rápido, é curto, sobre as placas tectônicas. Tia, o vídeo ele fala alguma coisa? Porque se ele fala, eu tenho que mudar pro celular. Porque no tablet não dá pra ouvir. Ele fala sim, Oséias. Pois eu vou mudar pro celular. Pronto, mas se você quiser ficar assistindo, como eu vou botar a gravação no grupo, depois você pode ver novamente, né? Você que sabe. E lembra assim, Alejandro, nós vamos já chegar, porque realmente eu ia falar daqui a pouco, a falha de San Andreas, né, o filme, é uma das falhas geológicas, né, da placa tectônica mais conhecidas, né, do mundo, e o filme é baseado em fatos reais, né. Deixa eu colocar o vídeo aqui rapidinho para vocês. Esse vídeo, para vocês perceberem, ele já é gravado. Ele é muito bom, esse vídeo, bem curtinho, mas é muito bom. Convencionou-se que essa massa de terra gigantesca seria chamada de Pangeia.
passar do tempo, a Pangeia fragmentou-se em blocos, que foram se afastando até chegarem à posição em que estão hoje. A tectônica de placas é uma teoria científica que explica que a crosta da Terra é composta de placas que se movem. Para entender as placas tectônicas, precisamos ver primeiro a estrutura da Terra. Objetivo: neste tópico discutiremos a estrutura da Terra e aprenderemos sobre a teoria da tectônica de placas. Devemos começar com o núcleo, que é a camada mais interna da Terra. O núcleo é dividido em duas partes: o núcleo interno, feito de metais sólidos, e o núcleo externo, feito de metais líquidos. Acima do núcleo está o manto inferior, que é constituído de rocha sólida. À medida que caminhamos para fora, alcançamos o manto superior, que é formado de rocha derretida espessa. Essa camada é chamada de astenosfera. O topo do manto superior é constituído de rocha sólida. Logo acima está a camada mais externa, a crosta, que engloba as áreas continentais e oceânicas. A crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. A litosfera é constituída de grandes placas de rocha sólida, chamadas placas tectônicas. E os continentes ficam sobre essas placas. Abaixo, a rocha derretida da astenosfera fornece uma superfície instável sobre a qual essas placas estão sempre se movendo e interagindo. Esse processo é chamado de tectônica de placas. O movimento dessas placas cria 3 tipos de zonas ou fronteira, conforme o tipo de interação que estabelecem entre si. Vamos ver cada uma delas, começando com as fronteiras convergentes. Fronteiras convergentes. Quando placas continentais colidem uma com a outra, a crosta é comprimida e forçada para cima, produzindo cadeias montanhosas. À medida que as placas continuam a se empurrar, as montanhas tornam-se mais altas. Fronteiras convergentes também ocorrem quando uma placa que sustenta uma bacia oceânica colide com uma placa que sustenta um continente. Uma vez que a placa que sustenta a bacia oceânica é mais pesada, ela se movimenta por baixo da placa que sustenta. O magma abaixo das placas encontra caminho entre as rachaduras e fendas do continente e é frequentemente expelido em erupções vulcânicas, que também dão origem a montanhas. Os Andes na América do Sul são resultado de erupções vulcânicas. Como você pode ver, as fronteiras convergentes ou zona de convergência caracterizam-se pela aproximação das placas tectônicas. Agora vamos avançar para as fronteiras divergentes. No fundo do oceano, o magma do manto da Terra sobe em direção à superfície enquanto empurra as placas, separando-as. À medida que o magma alcança a superfície, ele se resfria e amplia os 2 lados da abertura. Foi esse processo que formou a Cordilheira Meso-Oceânica, no meio do Oceano Atlântico, e o Vale do Rift, no leste da África. A cordilheira permanece imóvel, mas o leito do oceano de cada lado da cordilheira torna-se mais amplo, movendo e assim afastando os continentes. Note, portanto, que as fronteiras divergentes, também chamadas zonas de divergências, caracterizam-se pelo afastamento entre placas tectônicas. Finalmente avançamos para as fronteiras transformantes. A crosta terrestre tem profundas rachaduras, chamadas falhas em algumas placas. Quando 2 placas se deslocam lateralmente e se arranham, o movimento provoca um raspão ou um rasgo. Esse rasgo pode provocar a ruptura da crosta terrestre ao longo da falha. Quando isso acontece, um lado se move para cima e o outro se move para baixo. É isso que produz montanhas de falha. A Sierra Nevada no oeste dos Estados Unidos é um exemplo de montanhas de falha. A existência das placas tectônicas e seu movimento provam que existe uma atividade geológica constante nas profundezas da Terra e que, ao longo do tempo, essa atividade vem mudando a superfície da Terra, rearranjando e redesenhando seus continentes, bem como o relevo no interior deles. Recapitulação. A tectônica de placas é uma teoria científica segundo a qual a crosta da Terra é composta de placas que estão em movimento sobre o magma. São 3 as camadas da Terra: núcleo, manto e crosta. Continentes e bacias oceânicas são parte da crosta. O manto superior, constituído de rocha derretida espessa, é chamado de astenosfera. A
crosta e o topo do manto superior formam a litosfera. O movimento das placas cria 3 tipos de fronteiras tectônicas: convergentes, divergentes e transformantes. Fronteiras transformantes produzem montanhas de falha. Fronteiras divergentes formam a Cordilheira Meso-Oceânica e o Vale do Rift. Viram como o vídeo é bem dinâmico? Ele consegue. A gente vai falar hoje de tectônica de placas, mas para falar de tectônica de placas... Ele consegue mostrar para a gente. Eu posso até colocar daqui a pouco, pior que eu apaguei do slide. Mas se vocês colocarem placas tectônicas, aí vocês vejam a descrição. Mas aí já vai na gravação, né? Vocês viram que dinamismo desse vídeo explica de uma maneira tão didática que você não tem perigo de você não entender as falhas, as placas convergentes e as placas divergentes, né? Por que surgem tantas modificações? E aí dá para vocês entenderem que um dos fatores internos que muda tanto o relevo do mundo é justamente a questão das placas tectônicas, os vulcões, né? As lavas de vulcões, porque realmente com o tempo, e os terremotos, é claro, com o choque das placas, porque eles vão causando essas alterações, né? E só que aí tem alterações que são de milhares de anos e tem alterações recentes, né? Que a gente vai ver agora, a gente vai dar sequência aqui. Eu gosto de trazer esses vídeos bem curtos, né? Esses vídeos curtos e ao mesmo tempo bem didáticos, porque eu não vou ter como trazer para vocês aqui agora. Como é que eu vou mostrar para vocês o choque das placas? Porém, um vídeo desse, ele consegue de melhor maneira mostrar isso, né? Ele é bem didático. E aí a gente chega, quem está acompanhando pelo livro, vocês vão ver excelentes mapas, né? Quem está acompanhando pelo livro tem excelentes mapas mostrando as placas tectônicas, os desenhos das placas tectônicas e os desenhos, né, onde se concentram as principais atividades sísmicas, né? O que é atividade sísmica? Os terremotos, né, os choques. Aqueles terremotos, vocês sabem que a medição dos terremotos é até 10, se não estou enganado, porém, até 7 é o limite máximo suportável, né? A página que eu estou agora olhando é a 111. E isso é uma das provas, né, que comprovam cada vez mais que os choques acontecem justamente por causa das placas tectônicas. Se você olhar o mapa de cima, é onde tem o desenho das placas, onde as placas se encontram. Se você olhar o mapa de baixo, é onde tem os maiores índices de choques sísmicos, né? Então, por isso, confidencia. Vocês viram no início do vídeo que ela mostra sobre a Pangeia. Pangeia, né, era como era formado o início do mundo, uma das teorias, né, que o mundo era todos os continentes eram juntos e com ao longo de milhares de anos, esses choques nas placas foi se separando, né, as placas, os continentes foram separando. Um dos primeiros motivos que fazem com que a gente identifique realmente que essa teoria está correta é o formato do continente africano com o continente da América do Sul. Vocês veem que o formato realmente é de um encaixe. E também existem alguns outros motivos que fazem, né? Alguns fósseis que são encontrados aqui no nosso Ceará, por exemplo, você só encontra lá na América lá na África. Alguns tipos de planta, né? Historicamente, quando eles fazem aquela investigação, você encontra também lá na África. Então, são algumas coisas que fazem com que comprovem-se mais ainda a existência da Pangeia, né, a derivação dos continentes. Os continentes se juntaram, eram juntos e depois se separaram. E aí, quando a gente como é que a gente usa para medir, né, os terremotos? A escala é a escala Richter, né? Essa escala vai de 2 até 10. A gente nunca conta o 10 porque o 10 já é destruição total. Porém, existem alguns lugares por aí que já tiveram casos de 9, né, na escala Richter, muito bem.
E aí, muitos terremotos, né? Quando você fala, sentiram um terremoto, um tremor de terra na escala 2. Então, foi bem leve, né? Imperceptível, às vezes. Só os sismógrafos que conseguem sentir mesmo, os aparelhos. Mas aí, dependendo da escala, as pessoas vão sentindo, né? Sentindo esses choques. Aqui no Ceará, alguns choques, mas nada comparado a alguns lugares do mundo, onde se localiza principalmente a junção das placas, onde o continente está justamente em cima da junção dessas placas, é que tem um índice muito grande de tremor de terra, né? E aí a gente vê a questão da Ásia, alguns países europeus, né? Que é justamente a proximidade. O Japão é muito próximo de junção das placas, então, por isso a incidência desses lugares de terem terremotos. Né? Ei, tia, Oi, meu amor. a senhora já assistiu aquele filme lá, deixa eu ver qual é o nome, Terremoto em São Francisco, ou Desastre em São Francisco, alguma coisa desse tipo. Não, mas já assisti alguns tantos outros, né? Mas são muitos Sim. filmes que tem, né? São muitos os filmes. Tem a Falha de San É São Andreas, Francisco mesmo? acho que é a Falha de San Andreas, não? Eu Que é não me justamente lembro bem um o filme. nome. Pois é, a Mas eu Falha acho de que era San em São Andreas é um Francisco. filme baseado em fatos reais, né? Deve ser isso Logo, aí, sim, não me Alejandro. lembro bem. Por exemplo, o Japão, eles já constroem a casa, já trabalham a educação das crianças pensando nos terremotos. Pode acontecer, sim, no mesmo lugar, vários terremotos por causa da localização. A localização do espaço territorial vai dizer, sim, se é tendencioso a acontecer ou não. Nós temos, historicamente, também erupções de vulcão, né? Uma das mais conhecidas do mundo, a de Pompeia, né, que acabou com a cidade de Pompeia, o vulcão que acabou com a cidade de Pompeia, que isso é histórico, né, a história de Roma, quando se estuda a história de Roma, da Itália, cidade italiana de Pompeia, que foi extinta por causa do vulcão, né, que até hoje é um passeio turístico, né, as cinzas vulcânicas lá de Pompeia. Então, tem várias histórias, mas existe a probabilidade, sim, de acontecer vários terremotos, né? Nunca está. Agora, hoje em dia, a tecnologia faz com que tenha uma previsão, digamos assim, mais ou menos, de um terremoto, de um tsunami, como já aconteceu no Japão, vários outros acontecimentos de emergência interna, né? Interna, é coisa interna da Terra. Não é causadores externos, é internos. E aí, esse slide que eu estou mostrando para vocês vem justamente falar disso, né? Os agentes internos ou endógenos e os agentes externos ou exógenos, né? Que são justamente esses que causam as mudanças no relevo terrestre, né? E como a gente já vinha falando antes, e aquele outro vídeo foi bem legal, eu nem vou mostrar. Mas eu acho que vocês gostaram, eu vou acabar mostrando esse outro vídeo dos agentes, para vocês terem noção como a modificação do relevo terrestre, né? Os agentes endógenos e os exógenos. Estudante, seja bem-vindo ao canal Geografácil. Nesse conteúdo é feito um resumo dos chamados agentes modeladores e esculpidores do relevo terrestre. Lembrando a você que aqui mesmo no canal você dispõe de uma playlist da temática geomorfológica, como temperismo, erosão, tipo de rochas, etc. Confira. Os agentes endógenos internos também são chamados de modeladores do relevo, já que atuam deformando as placas tectônicas. O principal agente endógeno que vai desencadear, dar origem a outros agentes é a corrente de convecção do magma no manto. É esse movimento que vai pressionar e fraturar as placas tectônicas. A partir da corrente de convecção, o relevo terrestre é modelado pelos terremotos, pelos vulcanismos e pelo tectonismo, na forma de falhas e dobras geológicas. A Cordilheira dos Andes, na borda oeste da América do Sul, é um exemplo de agente endógeno modelador.
resultado do choque de placas tectônicas convergentes da continental sul-americana com a placa oceânica de Nazca, resultado de tectonismo. A modelagem da crosta terrestre ocorre lentamente, por milhões de anos. Da mesma forma, os agentes exógenos ou externos vão desgastando as rochas e, por isso, são chamados de agentes esculpidores do relevo terrestre. O principal agente exógeno é a água. Ela vai atuar por meio da chuva, erosão pluvial, dos rios, erosão fluvial, do gelo, erosão glacial e das ondas do mar, erosão marinha. Os agentes exógenos vão desgastar o relevo no processo chamado intemperismo. Além da água citada anteriormente, são agentes do intemperismo o vento, erosão eólica, a temperatura, que age dilatando e contraindo as rochas, e os organismos vivos, raízes de árvores e, especialmente, a erosão causada pelo homem. Então, resumindo, agentes internos vão modelar, dar forma ao relevo, também são chamados de endógenos. As correntes de convecção do magma ou lava vulcânica do manto abaixo da crosta terrestre, que vai pressionar as placas tectônicas, gerando a sua quebra, falha ou enrugamento, dobra, além de desencadear as erupções vulcânicas, os terremotos e os maremotos ou tsunamis. Agentes externos ou exógenos vão erodir, desgastar as rochas e esculpir a crosta terrestre ao longo de milhões de anos, na mesma velocidade dos agentes internos. A água é o agente esculpidor mais atuante, por meio da chuva, dos rios, da neve e do gelo. Completam a lista dos agentes erosivos o vento, a variação da temperatura e a ação dos organismos vivos, tanto vegetais, como raízes de árvores, quanto a de animais, em especial nós, os seres humanos. E aí, turma, o conteúdo... O tempo já está se esgotando da nossa aula, passa muito rápido. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês rapidinho de 2 minutos, e aí já vai casando com esse conteúdo, né? Que a gente estava falando dos agentes externos e internos. Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na Terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A Terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem 3 tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sobre montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar
de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes, mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem 3 tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da Terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sob altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. Tá esperando? Pronto. Eu acho que ficou bem.